Você sabia que 75% dos projetos de TI das empresas falham por falta de testes de software? Esteja preparado para enfrentar os desafios da sua jornada digital. Com mais de 20 anos de experiência, somos especialistas em testar e validar a digitalização de negócios. Garanta que seu software esteja funcionando corretamente enquanto a sua empresa evolui de forma contínua. Através da nossa expertise e metodologia, você economiza tempo e recursos. Avaliamos como está a experiência do usuário, validando a funcionalidade, performance e segurança da sua plataforma. Não deixe a falta de testes de software prejudicar o sucesso da sua transformação digital. Conte conosco para impulsionar o seu negócio. Zero Defect. Sempre à frente. Olá e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da playlist SciPoint-Hands-On do canal Talking About Testing. Quem está falando contigo é o Valmir e nos vídeos dessa playlist eu resolvo os mais diferentes problemas no mundo de automação de testes web utilizando o framework de testes Cypress. E no vídeo de hoje eu trouxe um assunto bem relevante que é paralelização de testes em um ambiente de integração contínua. Esse vídeo, além da playlist SciPoint-Hands-On, ele também está indo para a playlist de integração contínua aqui do canal Talking About Testing, onde eu já fiz um vídeo sobre paralelização e esse aqui vai ser um outro, porque eu quero te mostrar nesse vídeo o uso de um plugin chamado Cypress Split, que foi criado pelo Gleb Bahmutov, que é o ex-VP de Engineering do time do Cypress e é o cara por detrás de muitas coisas do ecossistema Cypress. Então, o link para o projeto que eu vou te mostrar está na descrição do vídeo, que é esse projeto que eu estou compartilhando na minha tela agora, que se chama Sci-Hands-On-Cypress-Split, Sci-Hands-On Cypress Split. Na descrição do projeto tem o link para o Cypress Split, o plugin, que é essa outra tela aqui. Tem documentação aqui sobre os pré-requisitos, o que você precisa ter instalado, as versões das coisas que você precisa ter instalado, como Git, Node.js e NPM. Essas aqui são as versões que eu utilizei enquanto eu estava gravando. Passos para instalação, passos para execução dos testes. Se você curtiu esse conteúdo, além de deixar um like aqui no vídeo no YouTube, vem aqui em cima no GitHub também e deixa uma estrelinha nesse projeto, beleza pura? E por enquanto, esse projeto ele tem já um pipeline de integração contínua, como você pode ver aqui um badgezinho no README dizendo que os testes estão passando. E nesse projeto aqui, eu instalei o Cypress, inicializei o Cypress e falei, Cypress, cria aquele monte de exemplo para mim. Então se a gente vier na pasta Cypress E2E, tem aqui a pastinha Get Started com esse arquivo todo.sci.js, que tem alguns testes aí. E dentro da pasta 2 Advanced Examples tem outros vários arquivos, onde cada um desses arquivos tem uma sequência de testes também, beleza? E esse projeto eu já criei um pipeline de integração contínua, um workflow de integração contínua no GitHub Actions, e eu já executei esse workflow 2 vezes, para o primeiro commit que cria o projeto e também para o que eu adicionei o badge no README. Ambas as execuções levaram mais ou menos o mesmo tempo, 2 minutos e 24 segundos e 2 minutos e 22 segundos. Se a gente abrir uma dessas execuções, a gente vai ver que tem um job que foi executado, que foi esse Cypress Run. E se a gente abrir aqui o step Cypress Run, a gente vai ver que ele encontrou 20 arquivos, que são todos esses arquivos aqui, e ele executa um, depois que acaba o primeiro ele executa o outro, então aqui 2 de 20, 3 de 20, 4 de 20 e assim por diante. Então executa em sequência, executa um, acabou um, vai para o próximo, acabou um, vai para o próximo. E num exemplo como esse, onde está rodando em 2 minutos, ainda é um tempo legal, assim, né? Um feedback rápido para o time. Mas imagina um projeto real, onde tu tem um monte de arquivo de testes, e esses arquivos de teste eles são testes
que estão testando situações de fluxos mais de verdade, não é simplesmente demonstrando diferentes usos das funcionalidades do Cypress. Esses testes que a gente está executando aqui em 2 minutos e pouco, eles são testes que só estão demonstrando o uso dos comandos do Cypress e, portanto, eles rodam muito rápido mesmo. Então imagina que esses testes fossem 20 arquivos de teste ou 100 arquivos de teste que estão executando fluxos complexos e, portanto, esses fluxos são demorados. Se a gente estiver executando, esperando um arquivo acabar para executar o outro, acaba o outro para acabar para o próximo, a gente diminui, a gente aumenta o tempo de feedback, na verdade. A gente está levando mais tempo do que a gente deveria para dar feedback para o nosso time. Os testes automatizados, eles nada mais servem para dar feedback para o time de que se eu fiz uma mudança e os testes executaram, se passou tudo, eu posso seguir adiante. Se quebrou alguma coisa, eu tenho que entender o que quebrou, corrigir antes de seguir adiante. Quando eu tenho que esperar muito tempo, isso é um problema. E aí a gente usa a paralelização para diminuir esse tempo, para dar feedback mais rápido para os times. É importante comentar que para a gente poder executar testes em paralelo, os testes devem ser independentes uns dos outros. Isso é uma pré-condição. Se eu tenho testes que eu preciso executar um teste para ele gerar um certo estado na aplicação para o próximo consumir, eu não consigo fazer paralelização, porque se eu rodar esses testes em 2 máquinas diferentes, um vai passar, mas o outro que depende do um ter executado, como ele está executando numa máquina diferente, ele vai falhar. Então, assim, é de extrema importância que você entenda que testes automatizados devem ser independentes uns dos outros, independente da camada de teste que eu estou falando. Independente se eu estou falando de testes de unidade, de testes de integração, de testes de API ou de testes end-to-end. Qualquer tipo de teste automatizado deve ser autocontido, deve ser independente. E aí, com esse plugin chamado Cypress Split, isso é uma outra coisa que é interessante trazer, que muitas pessoas acham que quando a gente usa o Cypress, para eu rodar testes em paralelo, eu tenho que pagar pelo Cypress Cloud. E o Cypress Cloud é o serviço de gestão de testes na nuvem do Cypress e, dentre outras funcionalidades, uma das funcionalidades que ele te oferece é a paralelização de testes, onde ele faz o balanceamento de carga automaticamente para ti. Ele sabe em qual máquina que ele tem que executar cada arquivo para te dar o feedback mais rápido. Mas tu não necessariamente precisa ser usuário do Cypress Cloud para desfrutar de paralelização. E uma das formas de tu desfrutar de paralelização se tu não é usuário do Cypress Cloud é utilizar esse plugin desenvolvido pelo Gleb, que é o Cypress Split, o qual o link para a documentação dele está aqui no projeto no GitHub, no README. Então no README aqui tem o link para o Cypress Split, beleza? E aí eu vou te mostrar agora então o código, onde a gente tem aqui na pasta .github a gente tem a pasta Workflows e dentro da pasta Workflows a gente tem o arquivo CI de Continuous Integration.yaml, onde a gente tem aqui o nosso pipeline de integração contínua definido. Esse pipeline ele se chama End-to-End Tests, esse workflow. Ele vai acontecer quando houver um push, sempre que houver um push para o repositório no GitHub, esse workflow vai ser disparado e ele tem um job que se chama Cypress Run, que vai executar os testes. Esse job Cypress Run ele vai rodar numa máquina Ubuntu 22.04 e ele tem 2 passos. O primeiro passo ele faz o checkout do projeto para basicamente baixar o projeto no workspace do GitHub e depois ele roda os testes, beleza? Como tá assim, ele roda em sequência, então ele executa o primeiro arquivo, passou, vai para o próximo, passou, vai para o próximo e assim por diante. O que a gente quer é a paralelização. Então eu vou atualizar esse job aqui para uma versão que vai ser a seguinte. Então agora, em vez de eu estar executando um depois do outro, eu estou aqui definindo o meu Cypress Run, que vai também rodar no Ubuntu, onde eu estou definindo uma estratégia. Isso aqui eu vou ter que colocar fail fast true em vez de false. Mas, tipo assim, a ideia é que, tipo, ou vou deixar false, porque como já está em paralelo, eu quero ter o feedback de todas as execuções. O fail fast eu posso definir para true, para, tipo assim, se um dos jobs falhar, já falha já cancela os outros jobs para não desperdiçar o poder computacional. Mas nesse caso aqui, como os testes eles já executam bastante rápido, eu não vou me preocupar com isso. Então eu vou deixar como false. E eu estou definindo uma matriz onde eu estou dizendo para o Cypress que eu quero que ele divida esses 20 arquivos de teste que a gente executou antes um depois do outro
em 10 máquinas diferentes, ou seja, ele vai pegar e vai botar 2 arquivos para rodar numa máquina, 2 em outra e assim por diante, e daí a gente deve ter feedback mais rápido. E os passos são fazer o checkout, ou seja, baixar o código para o workspace do GitHub para rodar e depois rodar os testes fazendo o split, né? Onde eu estou utilizando essa mesma imagem do Cypress, porém eu estou passando como variáveis split, estratégia, job total, split index, estratégia, job index. Da onde é que eu tirei isso aqui? Deixa eu te mostrar. Isso aqui eu tirei da documentação da biblioteca. Então, se a gente vier na documentação aqui, a gente tem aqui os passos para instalação. Isso vale a pena eu comentar. Então, assim, a gente vai ter que instalar essa biblioteca. Então, a gente vai rodar esse comando aqui para instalar a biblioteca. Então, vamos abrir aqui um terminal. E aí aqui eu vou rodar npm i -d maiúsculo cypress-split. Esse comando vai instalar o Cypress Split como uma dependência de desenvolvimento. Então a gente deve ver uma mudança aqui no arquivo package.json e também no arquivo package.lock. Vamos esperar ele acabar de instalar para a gente poder seguir. Enquanto isso eu vou salvando esse arquivo aqui em cima. E está um pouco demoradinha aí a execução, mas daqui a pouco deve acabar. Enquanto isso, enquanto está acabando a instalação, depois que eu instalo, eu preciso configurar esse plugin para ele funcionar no meu projeto, né? Então a gente tem que ir no arquivo de configurações do Cypress e adicionar a execução desse plugin no Setup Node Events, na função Setup Node Events. Então a gente tem que primeiro aqui, importar o plugin. Agora acabou de instalar. Vou fechar aqui o terminal e aí a gente pode ver agora que, vou fechar esse aqui também, que teve uma mudança aqui no package.json, onde ele adicionou aqui na seção de dev dependencies o Cypress Split na versão 1.71.1. E aí eu tenho que vir aqui no arquivo cypress.config e adicionar ao Setup Node Events. Então, na verdade, eu tenho que ter aqui o Setup Node Events, que recebe o on e recebe o config, e esse cara aqui é uma função, e eu tenho que, na verdade, importar isso daqui aqui em cima. Então, eu estou importando a função Cypress Split da biblioteca Cypress Split, exatamente conforme eu estou vendo aqui na documentação. Então, depois do define config, eu importo o Cypress Split. E depois, dentro do Setup Node Events, eu faço isso daqui. Ou seja, eu vou executar o Cypress Split. Isso daqui que eu estou importando é uma função. Essa função ela recebe tanto o on quanto o config, que são recebidos pelo Setup Node Event, e retorna a configuração. E o Gleb colocou na documentação que é importante retornar esse objeto de configuração, porque se tu não retornar ele, o Cypress vai rodar todos os testes, ele não vai rodar em paralelo. Inclusive colocou aqui com bastante destaque que é importante retornar o config. Se você que está assistindo o vídeo é usuário de uma versão anterior à versão 10 do Cypress, no caso aqui eu estou utilizando a versão, vamos ver qual que é a versão que eu estou utilizando aqui, eu estou utilizando a versão 13.6.1, então é desse jeito aqui com cypress.config, mas se você usa antes da versão 10, o Cypress tinha o arquivo cypress/plugins/index.js, e daí você tem que fazer a configuração nesse arquivo. Então você tem que importar nesse arquivo index.js dentro da pasta plugins, dentro da pasta Cypress, e depois executar essa função e retornar o config dentro dessa função que está sendo exportada como um módulo. Tá? Então tem aqui na documentação a forma de utilizar, se você usa até a versão 9 e se você usa da 10 em diante. E aí depois você pode configurar para diversos provedores de integração contínua. Então tem suporte para GitLab CI, para Circle CI, para GitHub CI, para GitHub Actions. E o GitHub Actions é aqui que a gente está vendo, aquele Strategy, Fail Fast False, Matrix, aqui iria paralelizar em 3 arquivos, e as environments aqui, Split e Split Index, é daqui que eu tirei, tá? Tem também exemplo para o Jenkins, e também para outros CIs aqui de uma forma mais genérica. A documentação é bem completa e eu recomendo você ir além do que eu vou te mostrar aqui, clicar nos links, ler a documentação para entender ainda mais como que você pode fazer bom uso dessa ferramenta. Então agora eu já instalei o Cypress Split,
eu já configurei o Cypress Split, onde eu estou importando ele aqui na linha 3 do arquivo cypress.config.js e estou dentro da função setupNodeEvents, executando ele e retornando a configuração sobrescrita que vai me deixar paralelizar os testes. E eu alterei o arquivo de integração contínua para fazer uma matriz de 10 containers, onde ele vai dividir esses 20 arquivos de teste nesses 10 containers para me dar um feedback mais rápido, beleza? Então o que a gente vai fazer agora é vir aqui no terminal, vou dar um git status, e aí eu tenho esse monte de arquivos modificados, eu vou dar um git diff aqui só para confirmar, ó, que eu mudei ali o arquivo ci.yaml, que eu mudei o arquivo cypress.config, onde eu importei a biblioteca e estou executando ela dentro do setupNodeEvents, e também tem as mudanças aqui no package lock, onde eu instalei a biblioteca, e aí vai ter um monte de coisa aqui, então a gente pode fazer um git diff só no package.json, onde tem aqui, além do Cypress na versão 13.6.1, também o Cypress Split na versão 1.7.1. Então, deixa eu só dar uma revisada aqui no arquivo de integração contínua. Então, a gente vai continuar executando os testes para qualquer push, porém de forma paralela. Então, agora eu vou fazer aqui um git add para adicionar todas as mudanças e vou dar uma mensagem de commit com esse configure the Cypress Split plugin. E aí agora eu vou fazer um git push, e como o meu workflow é disparado a todo push, esse workflow de integração contínua deve ser executado novamente. Então git push origin main. E agora vamos voltar para cá. A gente vai ver que antes o último commit que eu tinha colocado era de adicionar o badge no readme. Agora vai ter um novo commit, configure the Cypress Split plugin. E olha só, ele está executando 10. Ele está fazendo o split, quebrando esses testes em 10 máquinas diferentes para a gente ter feedback mais rápido. Vou ir aqui na aba Actions para a gente ver isso aqui de uma outra visualização, onde a gente consegue ver aqui todos os jobs que estão sendo executados. E a gente consegue, por exemplo, ir para dentro de um dos jobs aqui para ver os detalhes. E aí a gente vai ver que o Cypress vai escolher quais os testes que vão executar nesse container número 3, quais que vão executar no container número 8 já até passou, já até acabou. Então ele está dizendo, ó, foram esses dois os arquivos que eu escolhi. Ele encontrou 2 arquivos, vai executar os testes só desses 2 arquivos e vai para o próximo. E vários outros aqui, ó, já acabaram. Então, assim, obviamente a gente vai ter feedback mais rápido do que naqueles 2 minutos que a gente teve quando a gente teve que executar. Executa um, acabou, executa o próximo, acabou, executa o próximo e assim por diante. Então aí, ó, faltam só o Cypress Run 1 e deu, acabou. Então vamos ver agora quanto tempo levou. Antes tinha levado 2 minutos e 24, 2 minutos e 22, agora levou 1 minuto e 14. Então, só pelo fato de a gente estar paralelizando a execução em 10 máquinas diferentes, a gente está diminuindo o tempo, o feedback para o nosso time, digamos assim, pela metade, nesse caso aqui, né? E aí quantas máquinas que tu vai utilizar e quantas máquinas realmente tu precisa é um número que a gente tem que experimentar para ver qual é o tempo de feedback que eu quero ter. Eu quero que não leve mais do que 5 minutos. Então tu vai ter que ver em quantas máquinas diferentes tu precisa executar para tu ter esse feedback no tempo que é o tempo que tu definiu, que é o objetivo que tu quer atingir, não mais do que 5 minutos. Tu pode precisar de tantas máquinas, né? Então o número é um número que tu vai descobrir dependendo da tua necessidade. E aí com isso agora a gente tem feedback mais rápido. Então com isso a gente encerra esse vídeo aqui da playlist Sci.Hands-On e também da playlist Integração Contínua do canal Talking About Testing. Se você gostou desse conteúdo, eu te convido para deixar um like, te inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas nas tuas redes sociais para que mais pessoas conheçam o Cypress Split e possam começar a paralelizar os testes para dar feedback mais rápido para os seus times. Te inscreve no canal também para receber
notificações, né? Aciona o sininho aí para receber notificações sempre que novos conteúdos forem lançados. Se tu tiver qualquer dúvida, fica à vontade para deixar comentários aqui, que eu leio todos os comentários e respondo todos eles. Lembra também de vir na descrição do vídeo e clicar no link do projeto aqui no GitHub, ler a documentação, baixar ele no teu computador para tu brincar, deixa uma estrelinha aqui também logado no teu GitHub para suportar as iniciativas da Talking About Testing e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.